Durante as minhas viagens, eu sempre quis saber o que aconteceria se fosse quebrada a simbiose estabelecida entre os seres humanos e os animais. O que aconteceria se você tirasse dos tailandeses os elefantes, os iaques dos tuvinos e os mustangs dos cowboys? Vou dizer a vocês, nada de bom, especialmente se certos animais também servem de alimento para o ser humano. Na história da humanidade há muitos exemplos desses, mas os acontecimentos mais infelizes aconteceram na América do Norte. Aqui, o extermínio em massa de uma espécie animal levou ao desaparecimento quase total da população nativa. Beothuk, Comanche, Apache, Lakota, Dakota. Os nomes dessas tribos indígenas são bem conhecidos por todos os meninos que nasceram nos anos 70. Hoje estou no estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, e, meus amigos, vamos começar a estudar a vida dos bisões e dos índios. Este programa se chama Sobre Animais e Pessoas, e meu nome é Constantin Buchevoy. Algum tempo atrás, no lugar desta cidade, Rapid City, pastavam enormes rebanhos de animais fortes e lindos. Os habitantes nativos destes lugares davam tudo para as pessoas: alimentação, habitação, vestimentas, religião. Não podemos dizer que isso não foi uma simbiose completa. As pessoas não se preocupavam nem um pouco com a população desses animais. Não os domesticavam, não davam comida a eles. Não os protegiam dos animais selvagens. Praticamente parasitavam às custas das manadas de bisões selvagens. Mas eles faziam isso com cuidado e nunca tomavam da natureza mais do que era vital. E o que aconteceu hoje em dia? Asfalto, casas e nenhum bisão de verdade pode ser encontrado aqui. No entanto, este magnífico animal fez sucesso com uma marca. Ele se tornou um dos principais souvenirs e continua a alimentar alguns dos moradores nativos. O povo indígena é um povo muito inteligente. Dos bisões, eles aproveitaram tudo. Utilizavam tanto caudas, pele, chifres, dentes, cascos, absolutamente tudo. E tudo isso foi utilizado com sabedoria e inteligência. Ninguém matava bisões só por matar. Matava-se apenas quando era necessário comer ou fazer algo. Ou seja, de couro construíam tendas, tipe, tambores, caudas podiam facilmente afastar as moscas ou se abanar. A propósito, essa é uma cauda de búfalo, meus amigos. Estava eu vagando pelas ruas e entrei em uma galeria de arte. Fiquei atraído pelas imagens de bisões e lembranças de origem claramente indígena. O mais interessante é que isso aqui não é imitação dos colonizadores empreendedores de produtos autênticos, e muito menos falsificação chinesa. Pelo contrário, tudo isso é trabalho dos artistas indígenas nativos. Além disso, eu descobri que neste lugar não é simplesmente uma exposição. Aqui também tem uma oficina dos próprios artistas Lakota. Bem, eu tenho a chance de tocar o mundo de Fenimore Cooper e tentar compreender como vivem os índios agora, quando a sua principal condição de sobrevivência praticamente desapareceu. Historicamente, os caçadores contratados pelo governo exterminavam os búfalos. Os americanos nativos, como seus antepassados, iam servir no exército ou se tornaram merceiros. No entanto, eles mantiveram a sua antiga arte de pintura, porém eles não tinham mais as peles de bisões nas quais os índios retratavam as suas vidas. Por outro lado, muitas vezes, perto deles haviam livros contábeis, registros, livros de registro. Em suas páginas rabiscadas, os habitantes nativos recriavam o seu mundo perdido. E isso se transformou em uma nova tendência na arte da pintura de livros contábeis. Donald Mortillo, ou Aurelius, como é conhecido entre os colegas, trabalha exatamente neste estilo. Olha como eu faço. Primeiro eu desenho um esboço em uma folha de papel comum e só depois eu pego o papel velho. O papel velho está ali, por favor. Traz ele aqui. E esse é um livro.
Sim, um livro do século XIX. Para cada desenho é preciso encontrar a página certa, para que os registros disponíveis no livro diário passaram a ser ornamento para esta imagem, e só depois disso pode criar uma obra de arte verdadeira. Eu pego uma folha como esta e dou o número da pintura. Está vendo? Deste lado o número da página. Ah, edição é limitada, uma unidade? Eu escolho a página, eu gosto dessas com nomes. Aqui em cima está escrito Paddington e a pintura vai ser chamada de Cavaleiro de Paddington. Paddington deu o seu nome. Cada pintura é uma curta história de vida da população indígena. No entanto, o tema recorrente não quer dizer que o artista não tem mais nada que dizer. Cada pintura dessas retém a memória da cultura do povo ao qual pertence Donald. E esta é a memória sobre a tribo Oglala Lakota, fixada no papel. E enquanto eu olhava essas pinturas todas, eu sentia que o conhecimento secreto desta tribo estava sendo revelado para mim. Vai saber que coisa se incorporou em mim. Eu até posso ouvir em algum lugar distante as batidas graves dos tambores indígenas. Ou será que isto está acontecendo de verdade? Uau! Que legal, hein? Ok. Olá, tudo bem? Olá, Meu nome é Constantin e o seu? eu sou Sônia Holly Eagle. E qual é o seu nome indígena? Então é este mesmo, Holly Eagle, águia sagrada. Águia Sagrada? Uau! Povos indígenas têm nomes do meio. Eu também tenho que inventar algum nome para mim. Por exemplo, Constantin Batida de Tambor, porque agora estou na loja onde tem este número de diferentes instrumentos de percussão e todos eles são feitos de pele de bisão. Ou como são chamados também de búfalo, couro de búfalo. Na verdade, isto não tem nenhuma diferença, porque bisão e búfalo aqui na América do Norte é a mesma coisa. Eu descobri que todo couro aqui é artesanal. O couro passa a ser raspado, embora a pele não seja tirada completamente, esticado e secado até que se torne fino e sonoro. Este tambor é fechado de um lado. Está vendo? A pele está apenas deste lado e na parte de trás ele está aberto. Que coisa, mas eu diria que isto é um pandeiro. Mas tudo bem, que seja. Este é outro lado do tambor, como o lado oculto da lua. Tambor que tem peles nas duas extremidades não difere muito do tambor que tem apenas uma extremidade, pelo que estou vendo. Na verdade, para ser honesto, eu esperava algum tipo de luxo, algo parecido, achando que ia ver os colares aqui, bordado, algum tipo de desenho incrível. Mas em Lakota, tudo aqui é lacônico, embora aqui tenha instrumentos muito bonitos pintados pela Sônia. Ok, Sônia. Bom dia, Sônia. Será que você poderia me mostrar como isso funciona? Como isso funciona? Tudo bem. Esta é a baqueta, feita de cereja dos passarinhos e veado. Aham, veado? O corpo é feito de cereja dos passarinhos, a cabeça é revestida com pele de veado e dentro dela são pelos de bisão, aqueles que tiramos daqui. Ah, entendi. Bem, então na língua de Lakota isso é chamado de Tatanka Chanchaka. Tatanka Chanchaka. Pois é, agora eu falo a língua nativa americana. Quase nem percebe, mas estamos falando na língua nativa, hein? Sabe, eu até comecei a entender o que a Sônia contava para mim. Provavelmente o espírito do bisão passou, mas vamos ao que interessa. Preciso ouvir o som deste instrumento antigo. Os sons dos tambores étnicos me levaram sempre a um lugar místico. Mas você tem que ter cuidado em manuseá-lo. Não é como um simples pandeiro brasileiro. Você pode segurá-lo desse jeito, olha, apoiando. Ok, tá, quero ver a masterclass. Aham, Ou assim. aham. Ou segura deste jeito. O som é diferente. Houve um probleminha com o tambor que tem pele nas duas extremidades. Veja por que a Sônia não está contente. Pele de búfalo? O som é grave.
Quando o tempo estiver mais quente, mais seco, o som será melhor. Okay. O som pode melhorar? Sim. Eu perguntei por que será que nos tambores é usado a pele do bisão. Eu achava que ia escutar algo mais, uma história sobre as tradições sagradas, Lakota, mas a explicação era mais simples do que eu imaginava. A pele de bisão é acessível. Usamos os materiais que estão sempre por perto. E é fácil de trabalhar com a pele de bisão. Ela é muito resistente. Cada vez eu tenho mais provas de que nós, europeus, temos uma grande ilusão a respeito da espiritualidade sem precedentes do povo indígena. Nós somos românticos e incorrigíveis e todos esperam alguma revelação, iluminação misteriosa, mas não é bem isso. Tínhamos que ler menos livros sobre os índios, mas tudo bem. Já que não temos mistério nenhum, então vou bater tambor sem sentimentalismo desnecessário. Minha música favorita, Sem Você, de um famoso cantor, é mais ou menos assim, ó. Sem você, fiquei triste nesta vida sem você. Pronto, eu sempre choro quando canto essa música. Não sei se você deve bater o tambor, pois cada batida deve vir do coração, de dentro de você. Que maneiro! Então isto não é apenas um pedaço de couro ou uma baqueta. Sônia educadamente mostrou para mim como aquela música pop invadia algo sagrado que as pessoas como Donald e Sônia ainda valorizam. Pessoas dos bisões, povos indígenas da Dakota do Sul. Aquele sentimento que surgiu em mim quando eu olhava as pinturas dos bisões não me deixou em paz. Eu faço parte do mundo índio. Vou refletir e colocar esses pensamentos no meu diário. Hoje eu conheci os verdadeiros índios. Hoje eu vi os bisões, porém não ao vivo, mas nas imagens que os índios reproduzem. Amanhã me aguarda a primeira aventura interessante. Eu espero uma viagem para o Parque Nacional, onde eu vou ver bisões ao vivo. E por hora, boa noite. Hoje foi um dia bastante difícil. Para mim, é sempre interessante observar a interação entre humanos e animais. Exatamente tais animais sem os quais seria difícil imaginar certas pessoas e ainda mais difícil de compreender. Mas hoje eu estava muito confuso. Existem pessoas, povos indígenas. Ontem eu conheci grandes mestres que fazem pinturas de bisões e aqui estão os próprios bisões. Mas eles não interagem um com os outros mais. Isto é um fenômeno. Os habitantes indígenas dos Estados Unidos da América, tanto as pessoas quanto esses grandes animais, desapareceram ao mesmo tempo. É óbvio que não desapareceram totalmente, mas a quantidade de ambos diminuiu drasticamente. Com o resultado, os índios passaram a viver em reservas e os bisões vivem nos parques nacionais e nas fazendas. Hoje eu vim ao Parque Nacional chamado Custer, a fim de ver os verdadeiros bisões selvagens na natureza. Existem cerca de apenas 20 mil espécies desses bisões selvagens. Claro, existem bisões domesticados, né? Que são usados para fins comerciais. E, em total, são cerca de 500 mil de cabeças. Eu cheguei bem perto de um dos mais sombrios episódios da história da humanidade. A conquista da América. Aqui na região norte dela, homem branco europeu colono, percebendo que não consegue vencer os índios, começou a exterminar os bisões. Somente alguns 200 anos atrás, imaginem só, 200, 300 anos atrás não é tão longe. Bisões eram a principal fonte de alimentação para os índios que viviam aqui nestas pradarias, em particular Dakota Norte, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska. Bem, depois da chegada dos colonizadores brancos, é claro, as coisas mudaram bastante. Essa foi a política nacional do Estado Democrático Jovem. A partir dos anos 30 do século XIX, começou o extermínio em massa e sem controle dos bisões. A ideia era matar todos eles. Novos proprietários de terra estavam incomodados com um enorme número de animais selvagens que pastavam, e o Estado estava incomodado com as pessoas, povos indígenas.
Os índios tinham profundo respeito a toda a natureza viva. Tinham um grande respeito pelos mustangs, pelos veados e alces. E especialmente eles tinham respeito pelos bisões, estes animais totens. Animais muito importantes para eles. Os índios não matavam bisões só por matar. Naturalmente, para os índios era importante tudo: pele, chifres, cascos e caudas. Ou seja, tudo era aproveitado e é claro, a principal coisa era a carne proveniente deles. Portanto, o verdadeiro objetivo da matança em massa de bisões era a extinção da base da alimentação indígena. Por isso, os animais foram exterminados brutalmente, aos milhares, e os homens davam tiros nos animais em trens em movimento apenas por diversão. Cabeças de gado diminuíram drasticamente, e dos 50 milhões em algum momento restou, como dizem os historiadores, cerca de 5 mil. Basta imaginar a escala de extermínio desses animais. De 50 milhões até 5 mil é assustador. Por toda parte havia um monte de cadáveres de animais em decomposição. Nem coiotes, nem abutres, nem o símbolo orgulhoso dos Estados Unidos, as águias brancas, não conseguiram comer tanto animal morto. Mas os índios, além da fome, agora não tinham epidemias de doenças infecciosas. Aconteceu uma verdadeira catástrofe demográfica. A quantidade de índios diminuiu de 15 milhões a 237 mil apenas. Estes animais dão a impressão de poder incrível, mesmo quando estão em números pequenos. Você pode perceber o quanto de espaço eles ocupam. Imagine só por estas terras passaram manadas de 20 mil cabeças cada. 20 mil! E ainda milhares destas manadas. Enquanto haviam bisões, as pessoas que viviam ao lado deles não sentiam falta de nada. As maiores espécies atingem o peso de 1.350 quilos. A altura na linha da senelha, até 2 metros de comprimento, até 2,5 metros. Bem, estas são as características dos machos. As fêmeas são naturalmente menores, e você pode ver de perto os machos são fortes e grandes. Vocês podem imaginar esta avalanche viva de manadas passando pelas pradarias e florestas, varrendo tudo ao seu caminho. A propósito, aqui no parque observam para os visitantes curiosos não se aproximarem mais de 8 metros dos bisões. Porque se de repente esses animais fortes decidem se deslocar rapidamente no meio, não há chance nenhuma para que a pessoa permaneça em pé ou fuja. A ordem aqui é mantida com a ajuda dos rangers, ou simplesmente guarda florestal. Eu conversei com um deles. Eu pensei que ia saber como trabalham aqui para preservar a multiplicação, por assim dizer, da população de bisões, já que a classificação do Parque Nacional se dispõe a estas importantes conversas. No verão, no Parque Custer, encontra-se cerca de 1.300 bisões e na última semana de setembro começamos a reunir bisões no pasto para recontá-los. Sempre temos um grande número de visitantes, isto é espetacular. Acontecem diferentes atividades e tem leilão em novembro. No inverno devemos ter um total de 850 a 900 bisões, mas na primavera o gado cresce de novo para 1.300 a 1.400 cabeças. Nós não podemos exercer este número de bisões por causa das nossas áreas de pastagem, senão os bisões não vão conseguir se alimentar. Portanto, nós cooperamos com os outros parques e reservas e fazendas que compram nossos bisões. Na minha cabeça eu já tinha uma imagem idílica, um paraíso para bisões, trabalho científico, jovens pioneiros, mas a realidade dura estava me esperando. Aqui é um lugar tão seguro para bisões, não tem caçadores, nada. Você chega e admira a natureza, assim como ela é. Sabe, não é bem assim. A administração do parque emite uma licença para caçar. Claro, se você for acompanhado, se tiver uma licença limitada. Mas a caça de bisões e cervos antílopes é permitida. Este é o método de controle populacional. E também temos restaurantes que servem carnes da caça. E de repente chegou a hora de falar sobre a principal qualidade dos bisões, a sua carne.
Craig, felizmente, não é apenas um grande especialista em comportamento selvagem de bisões. A carne do bisão é um alimento muito saudável. Se compararmos o bife de bisão com o bife de boi, o bisão é mais seco, com cheiro de caça selvagem e sem nenhuma gordura no bife. Mas muitos preferem bifes de bisão. A carne é muito saborosa, a coisa mais importante é não exagerar no fogo. O bife tem que ser preparado ao ponto e não mais que isso. Ao ponto. Preparado ao ponto. Então eu decidi experimentar esse tão falado bife de bisão, aqui e agora. Bem, eu não vou mostrar o preço para vocês, o quanto me custou este bife. Aqui está o bife, meus amigos. Este é o steak de bisão. Eu descobri que o parque é um lugar para piqueniques também. Você escolhe um bife e pega uma churrasqueira e... Não, aqui não se faz barbecue. Enfim, pega-se uma churrasqueira, assa do jeito que você gosta. Nunca antes na minha vida eu tinha preparado bife de bisão. Tudo na vida tem a sua primeira vez, não é verdade? E você disse ao ponto, correto? Na verdade, eu costumo fazer um excelente churrasco. Estou vendo como os fornecedores de carne de bisão se asseguram da sua qualidade, diet e suculência. Cada pedaço está enrolado em bacon. Eu estou sentindo que se eu não prestar muita atenção no fogo, vou mastigar a carne dura que nem sola de sapato. O carvão queimou muito rápido, talvez não deve ser de boa qualidade. Bem, agora eu vou provar. Bem, não sei, mas uma mosca já provou antes de mim o meu bife. Vou provar o bife que eu acabei de preparar para mim. O carvão queimou muito rapidamente. A carne está meio cru, mas, como dizem, na região dos montes Urais, se estiver quente, então já não pode estar cru. Nem consigo furar a carne com um garfo. A carne é realmente crua, autêntica carne de bisão. Falando francamente, a carne de bisão deixou a desejar. Eu a comi, claro. Comi porque tive tempo para sentir respeito por este animal. Assim como os índios nunca desperdiçam nem um pedaço de pele dos bisões, eu também consegui terminar de mastigar o maravilhoso bife, tentando não pensar em helmitíase. Mas eu levei muito para fazer isso. A anotação no meu diário eu fiz quando já era noite. Hoje eu vi os bisões em seu habitat natural, Parque Nacional, Custer. E é claro, eu estudo o modo de vida, aprendo sobre costumes, aprendo a história e cultura. Os índios por séculos usavam bisões como, talvez um dos principais meios de subsistência. Por isso, a caça ao bisão foi uma atividade deles. Eu não consegui desempenhar o papel de um caçador, mas provei o bife de bisão. E acredita em mim, não foi tão ruim. Como será o dia de amanhã, eu ainda não sei, mas espero que será mais legal do que hoje. Na próxima série, eu tenho que adquirir um bisão só para mim. Vou fazer um ritual com incenso e você vai levar com você o meu presente, sinal de bons votos. Fazer cercas para outros búfalos. Vocês lembram daquele quadro famoso, Lenin no trabalho voluntário? Ver o concorrente dos presidentes americanos e trabalhar na linha de montagem. Quanto ele deve pesar em gramas? Em gramas? Nós não temos gramas, aqui são onças. Ah, ok. Grill e Bar Americano apresenta bifes ao ar livre. Chefe Constantin Bouchevoy. Podem vir, podem chegar, sem cerimônia. Escuta, tem que colocar as salsichas. Salsichas de bisão.